Bom dia. Bom dia. Zé, como que tá aí, Zé? Sim, tá? Perfeito. Tá correto. Hoje a TPC é da área de Ciências Humanas, mas o que a gente vai falar hoje é sobre o componente curricular Tecnologia e Inovação, falando sobre as concepções desse componente e a sua interdisciplinariedade. Como o Tiago disse, somos dois. Eu e o Tiago somos PCNPs de tecnologia do Núcleo Pedagógico. Os objetivos hoje vão ser discutir os pressupostos metodológicos que norteiam esse componente, apresentar as abas materiais de apoio lá da EFAP, onde se localiza tanto o caderno do professor quanto o caderno do aluno, propor o uso da metodologia de gamificação aos demais componentes e apresentar exemplos de gamificação dentro dos diferentes componentes curriculares. Para iniciar, a gente vai ter um vídeo de sensibilização, depois vai ter uma pergunta que a gente vai fazer, e daí vocês podem responder ou pelo chat ou ergue a mão para a gente poder erguer a mão, dá para a gente colocar pela sequência, tá? Daí a gente chama pela sequência. Quem não tiver o chat pode responder pelo microfone, mas daí solicita a mão, porque daí a gente segue a sequência lá. Vamos começar, gente? Dá uma aquecida assim, ó. Vamos dedicar esse livro, essa leitura, a uma pessoa que você tá com muitas saudades? A dois amigos para todas as crianças do mundo. E, se possível, para os 7 planetas. Uau, que dedicatória grande! Tem quem corre e dá salto. Tem quem assiste a novela. Tem quem vive em prédio alto. Tem quem vive na favela. Em avenida de asfalto, em escadinha ou viela. Um mora com pai e mãe. Outro tem um monte de irmão. Tio e primo de montão. Madrinha e sei lá quem mais. Se vocês conseguem, assopra todo o ar de dentro. Agora assopra o restinho. Agora, sem respirar, 1, 2, 3. Respira bem fundo. Um pulmão todo mundo tem. Palavra mais importante de todas, quando a gente pensa nas coisas que a gente é igual e nas coisas que a gente é diferente. Começa com E e acaba com A. Educação. Escolha. Exatamente, Benjamin! Se a gente pudesse ter escolha direito, talvez as coisas mais importantes, o que vocês escolheriam? Queria ter um gato e um cachorro. Eu também uma escolha só para mim, mas para o mundo. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Em sonho ou vida real, precisa ter chance igual. E ter o mesmo direito. Igualzinho a mim. Também sou assim. Então, a gente começou com esse vídeo pensando justamente nisso. É possível escolher pelos alunos? Tá? E aí, gente? É possível fazer as escolhas, todas as escolhas, pelos nossos alunos? Quem quiser abrir o microfone, fica à vontade. Quem quiser participar no chat, também fiquem à vontade, tá, pessoal? A Leila tá com a mão erguida. Pode falar, Leila. Tá me ouvindo? Sim. Sim, sim.
Então, né, eu penso assim, nós nem sempre a gente não pode escolher pelos alunos, né? Cada um tem o seu direito de escolha, mas sim nós podemos indicar para os alunos coisas boas para que eles possam fazer as suas escolhas, né? Aí fala aí no finzinho do vídeo, nem todo mundo tem a mesma escolha, mas todos têm os mesmos direitos, né, de escolher. É isso. Passo a palavra. Quem mais? Ô Zé, você está conseguindo acompanhar o chat? Que eu estou Não, espelhando aqui, eu eu não estava consigo vendo quem estava visualizar. com a mão erguida lá. Tudo bem. Agora que eu fui para o chat. A Marli fala, a escolha deve ser do aluno. Tá? A Marisa, não. Acredito que temos que incentivar nossos estudantes a encontrar suas escolhas. Nossa, tá tendo bastante gente escrevendo agora. A galera de humanas fala bem, fala bastante. Sim, é ótimo isso. Isso é ótimo. Devemos ser mediadores, a Marli. O Eduardo, acredito que a escolha é do aluno e o professor pode dar bases para que ele possa tomar suas decisões. Roseli, não, pois cada um tem uma cultura familiar e perspectivas diferentes. Podemos, como foi dito, orientar. Daí a Maria de Fátima. Podemos direcionar, incentivar, nortear essa escolha. Não, não seria nem indicar, seria apresentar. Não, só conseguimos nortear bons caminhos. Escolher pelo outro somente quando as condições são desfavoráveis para a livre deliberação. No entanto, podemos orientar dentro de parâmetros condizentes. Do Everton, não, pois cada um tem a sua cultura. Lidiane, devemos nortear, orientar pelo caminho. Podemos orientar a Luciana. O Clóvis, estimular o pensamento crítico dos alunos para tomarem as melhores escolhas. Acho que tinha uma outra pergunta, né, Tiago? Isso, perfeito, pessoal. Agora, dentro desse grau de participação dos alunos nessa escolha, né? Qual que é o grau de participação quando esse aluno escolhe? É baixo, médio, ele é alto? E por que vocês acham que isso ocorre? Então, quem quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Quem quiser colocar no chat, também. Leila, tá com a mão erguida? Pode falar. Eu tô com a mão erguida de novo? Não é? Tá, continua com a mão erguida. Sem querer dessa vez. Mas aí, ó. Depende, eu acho que o grau de participação depende do engajamento do aluno. Depende como o professor vai engajar, né? Se eles estiverem bem engajados, eles vão participar bem mais, né? Eles vão escolher mais. Depende da motivação que eles estiverem. Baixa minha mão aí que eu não sei baixar agora. Clica no ícone da mãozinha de novo. E aí, gente, como é esse grau de participação dos alunos nessa escolha? Pense lá nas escolas, nas suas aulas. Ele é baixo? Ele é médio? Tá? Essa pergunta eu acho assim ridícula. Ela não tem que ser baixa nem tem que ser média, ela tem que ser do cara. Nós não tem que escolher pelo aluno. Você pode orientar ele na escolha. Agora, escolher pelo aluno, acho que a pergunta tem que ser arriscada daí. Sim, mas desde quando você propõe para ele escolher, ele escolhe ou ele vai naquilo que a maioria foi, ou ele argumenta a escolha dele? Não, eu estou escolhendo isso. Posso dar uma... Eu não ergui a mão, eu não estou conseguindo erguer a mão. Posso falar? Pode. Ó, é a Marisa que está falando da PEI Oswaldo Martins.
A pergunta é qual o grau de participação dos alunos nessa escolha? Eu acho que também depende muito da idade dos alunos, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe um aluno do 6º ano, eu acho que é aí que o professor tem que ter o papel, principalmente o professor, né, de projeto de vida nos anos iniciais, é aí que ele vai ter um papel fundamental para estar incentivando e transmitindo com segurança para esse aluno que a escolha dele é importante, né, para a vida dele. Passa tomado, mas por causa do frio. Oi? Alguém não passa com o Cacau, não. O microfone aberto. Tá dando para me escutar? Sim, Marisa. Porque só passa bater Cacau, só passa a língua, tira tudo. Pessoal, por favor, tem um microfone que está aberto. Vou continuar falando. Pessoal, então, eu acho assim que quando o aluno ele já também tem uma estrutura familiar e aí soma-se ao trabalho, né, de um professor, eu acho que isso daí facilita muito a escolha desses alunos, principalmente nesse novo ensino que nós estamos tendo de novas disciplinas, né? A orientação de estudos, as práticas experimentais, o projeto de vida. Eu acho que isso faz com que, dependendo da idade, ele consiga participar mais dessa escolha dele. Não sei se eu estou respondendo de uma maneira correta, se vocês estão me entendendo. Mas nos 6º anos eu acredito que seja baixa essa escolha e é aí que a gente atua, é aí que a gente tem que atuar. Bom, mas eu acho que não tem certo e errado aqui, ela é uma pergunta bem ampla, tá? Mas assim, eu gostei bastante coisas do que colocaram no chat. Por exemplo, a Sirlene coloca aqui, percebe que durante o distanciamento, o grau de participação está mais baixo. A Marli coloca que, como disse a Leila, depende do incentivo e engajamento. Há situações que o grau é baixo, outros médio e outras altas. A Eni coloca assim, porém vem melhorando, porque estamos ouvindo mais, independente da idade. Acho que o ouvir é bem interessante. A Cláudia colocou, o lugar em que o aluno vive é o nível cultural que ele adquire e é o que vai medir o que ele sabe, o que ele conhece. Ou seja, eu também concordo com isso, Cláudia, de que depende de como o aluno faz. Quanto mais ele participar e participar mais coerentemente, mais decisivamente, mais ele vai ter essa vontade de fazer. Quanto mais ele for só reproduzindo aquilo que peçam que ele faça, ele vai ter um grau de participação menor, tá? O Gilson coloca que podemos motivar os alunos, tá? E aqui era mesmo para abrir isso, quer dizer, eu acho que vocês foram assim muito perceptivos de que atualmente a gente ouve mais os alunos. Se a gente pegar o ensino há tempos atrás, talvez a gente não ouvisse tantos alunos. A gente programava o que ia ser e era aquilo, tá? Era uma educação mesmo quase de adestramento. A gente pode até falar que seria aquela educação bancária, né? Que a gente eu não só depositava. o termo bancário aqui, mas eu concordo. Eu concordo com o Zé, até porque eu tenho 33 anos, então eu cheguei a vivenciar praticamente aí o finalzinho desse tipo de educação, né? Então, nós tínhamos professores que, de fato, só reproduziam. O que a gente consegue perceber hoje? Que a classe docente, né, nós, como um todo, nós estamos ouvindo muito mais os nossos alunos.
Eu acho que essa pandemia também, a gente está trabalhando com busca ativa, com isso, com aquilo, faz com que, de certa forma, isso também nos aproxime muito mais dos alunos, né? O que, de certa forma, corrobora com aquela ideia que foi mencionada anteriormente, né? Com a questão do engajamento. Muitas vezes essa aproximação maior dos alunos faz com que talvez ele se engaje mais dentro de X ou Y disciplinas. Então, eu falo que hoje nós estamos muito mais próximos desse grau de participação mais alto dos nossos alunos, tá? Bem diferente do que era no passado. Mas esse é só um ponto de vista meu, tá, gente? Isso daqui é só uma sensibilização para a gente discutir esse tema, tá? Sim, tem mais duas contribuições aqui que eu gostaria de ler. O Silvio, do Isaac, coloca: escolher é uma condição dependente da proposta. Então, e é o que a gente estava acabando de falar, uma proposta interessante terá uma expectativa mais engajada, ou seja, uma proposta mais atraente para o aluno vai proporcionar um maior engajamento. Concordo bastante com ele. O Manuel já coloca assim: baixo por vários motivos, que a participação é baixa. Qualquer aluno tem mais informações que o imperador César da antiguidade. Se ele tem mais informações, ele poderia participar mais criticamente, eu acho. A educação é muito variada e nem os educadores se entendem diante da dicotomia do conteúdo e método. Carência de valores e incentivos familiares, ele vai colocando vários aspectos que contribuem para um baixo e também, ao mesmo tempo, eu posso contribuir para altos, tá? Eu não posso criar um estigma só de que a carência e a falta de incentivo de familiares vai fazer com que aquele aluno não tenha perspectivas, tá? Para alguns pode ser que não tenha perspectiva. Para em 1 bilhão pode ser que isso seja um motivo para ele falar: eu quero ir além do que estão me propondo. Isso vai ser bem, pelo menos meu ponto de vista isso é bem singular. Mas vamos para frente, Thiago. Bom, pessoal, então o Zé também agora, ele vai comentar um pouco sobre como que o material do componente, né, de tecnologia e inovação, ele foi sendo composto ao longo desses anos. Com você, Zé. Sim, na realidade, o componente tecnologias e inovação é um componente bem recente. A gente está no 2º ano da sua implementação. O ano passado era o início dele, tá? Então, a opção foi em fazer materiais que avançassem todos. Então, a perspectiva foi de um mesmo material para 6º e 7º, um mesmo material para 8º e 9º, e um mesmo material para 1º, 2º e 3º do médio. Esta era a primeira concepção lá do ano de 2020. Ela mudou um pouquinho. A gente vai assistir um vídeo agora que vai falar um pouquinho mais e depois eu retomo mais um pouquinho. A proposta para ensino fundamental é a gamificação nos 2 primeiros bimestres. Os estudantes recebem o TechCoin a cada conquista na sua rota de aprendizagem e o professor faz a sua validação. Como se dá essa validação? No caderno do estudante tem uma folha em que ele vai colando as suas conquistas, que nós estamos chamando de TechCoin. Cada situação de aprendizagem vai indicando quais são os momentos que ele tem direito a esses TechCoins. Ele apresenta ao professor e, por sua vez, o professor, ao verificar a situação de aprendizagem ou atividade, entrega ao estudante o TechCoin, que vai colar nessa página, e o professor faz a validação do jeito que ele achar melhor.
Ao final de todas as conquistas, ele recebe do professor uma patente e também faz essa validação. A validação pelo professor é feita do jeito que ele entender melhor. Ao final do semestre, desse primeiro semestre, o estudante recebe o certificado de honra ao mérito pela sua participação nas aulas de tecnologia e inovação. Esse certificado pode ser entregue pelo professor na forma impressa ou enviar por um link preenchido que está no caderno do professor. Para o ensino médio, a proposta é a aprendizagem baseada em desafios. Após eles observarem o primeiro momento da situação de aprendizagem, em seguida, ele vai ter contato com o tema daquela situação de aprendizagem, a pergunta essencial e o desafio que ele vai cumprir ou vai realizar ao final de cada situação de aprendizagem. Esses desafios estão todos articulados com o que ele acabou de ver naquela situação de aprendizagem. E assim, ele vai trabalhando tudo o que ele aprendeu e desenvolvendo as suas habilidades nessa trajetória. Vamos continuar a nossa conversa, agora por outro meio. Até breve. Então, voltando. É claro, a gente disponibiliza para vocês o link do vídeo, sim, tá? A gente coloca lá no grupo, estamos pedindo, porque esse material todo é para todo mundo. A gente quer expandir, quer fazer esse componente acontecer, né? A gente vai trocando aqui conhecimento, não sabe mais, outros um pouco mais, e aí a gente vai fazendo essa troca. Então, essa é a ideia. Então, na verdade, para a gente passar por essa questão do material, como ele foi pensado, então, assim, ele nasceu nessa estrutura, né? Dependendo do ano, tem um jogo, tem uma dinâmica, tem a metodologia ativa, a gente faz algumas sugestões para o professor, e ele que pode extrapolar o quanto ele quiser, né? Então, o material, ele nasceu assim. E aí é um desafio, né? Um desafio nosso, de vocês também, para que o professor possa entrar nesse meio de gamificação, de tornar a aula mais dinâmica, porque ela tem que ser dinâmica, porque a gente entende que, até para atender os princípios da base nacional, né, da BNCC, também do currículo paulista, ele coloca sempre o aluno como o centro da aprendizagem. Né? Então, o fato de você fazer uma atividade, colocar o aluno fazendo atividade, não significa que ele está sendo protagonista, né? Mas, se você tem um processo de construção e que o tempo todo a gente está conversando com o aluno e ele está interagindo com o objeto de conhecimento e com os seus pares, aí você está constituindo na formação desse aluno para ser protagonista. Então, quando a gente fala do protagonismo do aluno, é um processo que tem que estar alinhado o tempo todo, né, para ele aprender a se colocar, a se posicionar, a tomar decisões e muito mais. Na próxima tela, por favor, a gente faz aqui um apanhadinho do que vocês viram aqui no vídeo, tá? Em relação aos materiais, e aí é importante só frisar, principalmente para quem está chegando agora, ali eu coloquei já a questão do terceiro e do quarto bimestres, né, porque o primeiro e o segundo, para o professor se encontrar, porque, na verdade, a gente tinha uma grande esperança, né, que esse ano fosse diferente do ano passado em relação aos encontros presenciais, mas aí, para o professor se encontrar e para o aluno também, no primeiro e no segundo, a gente trabalhou mesmo com a gamificação. Né? Porque aí, como é um processo, aí ele vai interagindo, vai se formando, vai conseguindo compreender. A proposta, só dando um spoiler aqui, né, do terceiro e do quarto, para o ensino fundamental, é a gente entrar também com a ideia da aprendizagem baseada em desafios, porque tem uma questão também da maturidade, mas não quer dizer que não possa fazer gamificação, eu posso, mas aí a gente, consideraria as habilidades que estavam propostas para esses 2 últimos trimestres, e aí a gente mudou um pouco para que o aluno também pense nesses desafios, porque uma essência da BNCC é a resolução de problemas. E a resolução de problemas não está só em matemática, ela até passa por todos os componentes, né? Qual é a ideia? Nós formarmos cidadãos que possam, né, resolver problemas em qualquer âmbito social, pessoal, no trabalho, mas isso eu não posso pensar só lá no final do ensino médio. Então,
a gente fez um percurso de maneira que ele sempre vai ser o centro, mas ele também vai participar, tomar decisões, resolver problemas dele, do entorno da escola. Então, a gente sempre começa um pouquinho com o que ele sabe, como ele olhar para o lado, olhar para a escola e, de repente, extrapolar para a sua comunidade. Essa é a grande ideia. Na próxima tela, a gente traz aí também essa retrospectiva do ensino médio. Se vocês observarem ali no ensino médio, no primeiro bimestre, só a terceira série do ensino médio que nós colocamos aprendizagem baseada em projetos, porque todas as habilidades lá do primeiro bimestre, elas se conversam e ao final de ele passar por todas essas situações, ele tem um projeto, né? Então, e a maturidade, considerando também a maturidade desses alunos. Depois, para o segundo, terceiro e quarto, a gente volta lá na aprendizagem baseada em desafios. E aí, essa devolutiva para a gente também é importante para a gente fazer esse desenho. Então, assim, qual que é a grande ideia? É que o material, ele nasce com uma proposta, né? E claro que aí o professor pode extrapolar, trabalhar essa proposta no âmbito do conhecimento dele também, conforme a sua turma, tá? Ele coloca... Sobre essa questão, eu estou lendo aqui, que a gente já não perde a conversa, nós estamos fazendo uma interação bem bacana. Olha, Marcos, acredito que sim, a gente pode sim fazer uma formação sobre essas metodologias, tá bom? E foi legal você colocar que a gente coloca no nosso radar. Não é formação, né? Porque a Naomi já colocou a formação lá com a IFAP, eles já estão vendo um monte, mas tem essa conversa, porque aqui é mais uma conversa para a gente situar e não deixar as linhas truncadas. Mas é uma proposta, a Naomi está aqui, né? Que é gamificação, aprendizagem baseada em desafios e baseada em problemas. É bem legal, porque aí a gente faz uma conversa e quanto mais, melhor, né? Aí, passando a próxima tela, pode passar para a segunda, por favor? Passa mais uma. Isso, essa. Então, nós vamos começar olhando um pouquinho para o material. O que traz assim? Olha, no âmbito geral, nós trabalhamos com educação midiática. Acho que está inteiro. Trabalhamos com a questão da cultura maker. Trabalhamos com pensamento computacional. Não. Zé, eu usei aquele do recorte, é esse aqui? Você recortou até aqui. Hã? Ele está com 10 minutos de recorte. Foi esse aqui mesmo, não é? Foi o que você me enviou. Foi. Agora ela vai falar sobre... digital, né? A gente traz as TDICs, então tem uma gama de coisas. Mas tem uma coisa importante, que quando a gente fala tecnologia e inovação, a gente fala assim, eu vou ter aula de tecnologia. O que você pensa? Tecnologia, aparelho, tal, não sei o quê, dispositivos, tal. Mas tem uma palavrinha neste componente que ela é fundamental, que é chamada inovação, né? Então, no nosso recorte hoje, nós vamos falar um pouco dessa questão da inovação. Quando vocês, e muitos de vocês já olharam o material... a gente começa com uma questão da educação midiática, porque tem uma questão muito séria, que é a segurança na internet, como eu me posiciono atrás das telas, né, onde eu vou clicar, e ele traz muito essa questão da reflexão. Então, no nosso componente, ele não fica no âmbito só da estrutura tecnológica, dos dispositivos, do programar, ele traz algo antes. E um cuidado que nós tivemos, e acho que vocês compreendem que tem uma hora que a gente não consegue fugir disso, lá no primeiro semestre, nós optamos por trazer habilidades em que as atividades, elas poderiam ser realizadas de forma desplugada, na maioria, né, dos casos, tem hora que não dá, mas também lá no caderno do professor, a gente coloca outras propostas, né? A gente diz assim, olha, se você puder, você pode usar esse dispositivo, pode usar essa opção, né? Porque tem escolas que têm esse caminho já bem estruturado. Então, a gente sempre coloca para o professor duas opções. Mas a gente tem que pensar também que nessa formação do aluno, e nem é a intenção de formar, né, o especialista, mas que ele passe por uma trajetória também do saber fazer e saber o que está fazendo para compreender o processo. Senão, a gente
coloca o menino na frente do computador, né? E ele fica ali fazendo, mas a gente quer formar um cidadão, com todas aquelas, se possível, com as competências previstas. Então, nós vamos começar olhando uma das atividades e... Isso. A atividade tá certo, é cortado aí. Uhum. Bom, por que a gente trouxe esse vídeo da Arlete explicando o material? Justamente porque ela começa a falar um pouquinho sobre como está organizado o material do Tecnologia e Inovação. E por que a gente trouxe para as áreas? Justamente porque para mostrar como é que foi a construção, o processo da concepção desse material, e que ele usa algumas estratégias pensando lá em oportunizar escolhas aos alunos, tá? Então, quando se propõe uma gamificação, tá? Gamificação não é só dar o embleminha lá para o aluno, tá? Dar uma estrelinha. Ela tem uma proposta de mobilizar ele, mas ao mesmo tempo permitir que ele faça escolhas. Ele não precisa fazer todas as missões, ele pode fazer algumas e não fazer outras, tá? A estrutura e organização do material lá no caderno do professor, eles entram nesse aspecto no caderno do professor, vai propor as ações de avaliação do engajamento desses alunos, lembrando que essa disciplina, esse componente, ele não tem nota, ele é avaliado pelos engajamentos do aluno, tá? E apresenta ainda algum material sobre o que são metodologias ativas, tá? Lembrando, pode ir para outra tela, Tiago, que os eixos estruturantes, ela falou muito rapidinho lá no vídeo, são esses, os eixos estruturantes, tá? Que compõem o material do componente tecnologia e inovação são as tecnologias digitais da informação e comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. Então, o recorte que foi feito para esse componente é atuar com esses 3 eixos, tá? Pode passar, Tiago. A organização do caderno do professor, pelo menos, está assim. Os textos de apoio são apresentados logo no início do caderno e permite a ele ter leituras que vão melhorar a própria formação do professor. E esses textos vão sendo apresentados se adicionando novas coisas. No primeiro bimestre vai se propor algumas questões de adaptação curriculares. No segundo bimestre, tá? As leituras e as indicações lá são de procedimentos e de estratégias de leitura para realizar com os alunos. E no terceiro bimestre, tá? Vai se falar sobre as tecnologias assistivas. Tá? No primeiro volume foi apresentado propostas de acolhimento aos estudantes, tá? E ainda se pensava que a gente ia voltar presencial. Lembra que ela fala isso lá. Tanto que a primeira orientação que nos deram no caderno do primeiro bimestre de gamificação, os tick-coins que tem, que é para colar, está no próprio caderno do aluno como uma folha. Então se pensava assim, mas o aluno pode pegar e ele mesmo colar. Por isso que tem aquela validação do professor, mas a ideia era que no presencial a gente recolhesse aquelas folhas onde tem os tick-coins dele e colasse depois.
Primeiro, para o 6º ano, se pensou em redes de conexões. Para o 7º, 8º e 9º ano, na hora que eles vão ver lá o primeiro engajamento, primeiro acolhimento, a primeira opção de atividade, é ele pensar sobre redes de amigos. E para o ensino médio, é a presença dele na web. Como é que ele faz? Lembra que ela falou das questões de segurança e como é que eu me comporto nessa web? Então, o acolhimento se pensava nisso, inicialmente. Daí, a orientação, né? O primeiro bimestre, o 6º e o 9º ano, como se foi falado lá, são todos em gamificação. A proposta é gamificação das atividades, então todas as situações lá situações de aprendizagem estão gamificadas, é como se estivesse num jogo. Para a primeira série do médio é uma aprendizagem baseada em desafios, e a segunda e a terceira aprendizagem baseada em projetos, tá? Para o 2º bimestre, tá? 6º e 9º ano continua a gamificação. Primeira série do ensino médio, a aprendizagem baseada em desafios. E 2ª e 3ª do médio, também aprendizagem baseada em desafios. Lá no 3º bimestre, por aquele vídeo lá, vocês vão ver que vai haver uma mudança, vai ter novamente a aprendizagem baseada em projetos para determinadas séries. Tá? A avaliação, como eu falei, a avaliação para esse componente, ela não é feita na forma de nota, de um valor de nota. Ele é colocado pensando no engajamento do aluno, tá? Se ele se comprometeu, no engajamento total, onde ele se compromete, ele entra de cabeça para realizar as atividades, tá? Um engajamento satisfatório, onde ele se comprometeu em algumas partes em realizar, mas não foi tão dedicado, tão aprofundadamente. E um engajamento parcial, quando ele se comprometeu pouco. Ele fez por insistência, por muita luta e relutância ali, tá? Precisando muito do apoio dos colegas. E como esse tipo de proposta, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Como é que voltando lá a questão da escolha e de tudo que a gente foi falado aqui, como esse tipo de proposta pode contribuir para a formação desse aluno? Vocês podem responder pelo chat ou pelo microfone. Pessoal? Oi. Sim? Pode falar. Como é que essa proposta ela contribui para a formação do estudante? Sim, como, de que forma? Vitor, pode falar, Vitor. Olá, bom dia, José Antônio, bom dia a todos. Eu penso que nós estamos diante de algo muito delicado, embora pouco discutido, dentro da diretoria, dentro das escolas em si, ao menos na região, não vou falar pelas outras realidades. Mas, quando nós voltamos a trabalhar com tecnologia e a técnica em si, nós estamos lidando, por meio dessas metodologias ativas que propõem o estudante no centro disso tudo,
É algo realmente incrível, inovador, revolucionário. Mas, ao mesmo tempo, nós damos a esses estudantes muito know-how, né? Muito saber como fazer e pouquíssimo, infelizmente, o I do, né? Pouquíssimo por que fazer. Acaba destoando um pouco a epifania e a praxe, né? Aquela coisa que a gente idealiza e aquilo que nós realmente fazemos. E se a gente parar para analisar esse discurso, por exemplo, essa questão da honra ao mérito do 6º ao 9º ano, essa honra ao mérito, ela vai de encontro com tudo aquilo que a educação, na verdade, abomina, como o caso do behaviorismo, a metodologia que já foi deixada de lado, né? Se nós pensamos metodologia socioconstrutivista, uma metodologia desse caráter, na verdade, o objetivo ele é mais cosmopolita, ele pensa, na verdade, no todo e não no sujeito. Então, eu estou incentivando, será, um desenvolvimento pleno e coletivo, tal como a BNCC realmente propõe na competência geral 5, ou a gente será que está regredindo para esses ideais cada vez mais individualistas da sociedade de consumo? É uma discussão muito ampla, muitíssimo grande, e com toda certeza ninguém, na verdade, está querendo regredir em relação a isso. Mas como é que eu garanto que o meu profissional da educação em sala de aula está devidamente aparelhado para lidar com essas questões tão sutis na formação cidadã e não somente na formação de mão de obra, tal como nosso modelo de escola desde o século XVIII o faz? Será que a gente caminha para uma educação mais libertária ou a gente está remodelando novamente um sistema de produção de mão de obra para o capital? Não que um, na verdade, exclua o outro, mas, ao mesmo tempo, será que a ênfase, em tempos em que a tecnologia da informação ganha tanta escala, não está sendo maior para essa formação tecnicista e tecnocrática, algo que o próprio Milton Santos, por exemplo, criticava na década de 60, do que uma outra coisa? Eu acho que não temos uma resposta, mas a ideia é realmente incitar aqui trazer algumas provocações para fazer essa parte de advogado do diabo. Pronto, estou aqui. Muito bom, Vitor. É bem interessante a proposta que você coloca. Não, como eu tenho estudado bastante sobre gamificação, ela tem sim uma vertente behaviorista, mas não é tudo. E não é só isso hoje em dia, tá? O estudo evoluiu bem mais do que isso. Eu posso citar vários autores aqui que olham essa proposta de uma forma bem mais ampla e mostra, e como a gente também está bem gamificado, né? A gente, se você for ver no cotidiano das pessoas, a gamificação está em tudo. Tá no Insta, no Face, tá na compra de passagens aéreas, você vai ver gamificação em um monte de lugares. A Jaqueline coloca aprendizagem autônoma e em alguns momentos, tá? Eu posso escolher. O aluno não precisa fazer todas as missões, tá? Quando eu tenho uma boa gamificação planejada, tá? E o planejamento exige um planejamento. Não é só simplesmente dar uma recompensa ao aluno, tá? Contribui em vários aspectos, cooperação, eu posso fazer missões sozinhas, eu posso fazer missões em grupos, e isso permite um engajamento melhor. A Andréia coloca, Andréinha Nascimento, contribui com o exercício da autonomia. A Sirlene, sim, contribui para a autonomia, criatividade, interesse dos alunos. A Sônia solicita que a gente ajuste a questão 4 do formulário de avaliação e lista de presença. Daí é com o Tiago, não fui eu que construí o formulário, não sei
do que ela está se referindo no momento. A Cláudia, teoricamente a proposta é ótima. Na prática, em sala de aula, o resultado final não seja tão claro ou tão proveitoso. Falta interesse do aluno, falta compreensão do objetivo e do resultado final. A proposta está contextualizada, ou seja, vivemos isso. Então, é romper desafios e inserir os alunos na sociedade atual. Pode-se ao mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, cidadãos críticos. A Marisa, acho que pode contribuir para a criatividade do aluno. É um assunto que atrai, dependendo da maneira de como se trabalha. Realmente, eu acho que vai depender muito de como você lança essa proposta. Eu tenho várias maneiras de realizar uma proposta. Eu posso fazer isso ser algo, como o professor Vitor disse, de somente o aluno entregar de uma forma retrógrada, como eu posso fazer de uma maneira mais abrangente, que permita mais criatividade do aluno, que ele depois pense que uma das tarefas das atividades seja ele analisar o processo que ele construiu, a sua atividade, a sua construção. Daniel. Eu acho que Daniel. Obrigado. Então, vai depender muito da forma do professor, tá? Eu acho que ele não é uma receita. O professor João está pedindo a fala. Hã? O professor João está pedindo a fala. O professor João do Oscar Pedro do Horta. Pode falar, professor. Bom, gente, bom dia a todos. Bom dia, José. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os professores. Tudo bom, João? E professoras. Beleza, Thiago? Bom, essa pergunta, não sei se estão ouvindo os comentários dos colegas no chat, o que o Zé colocou, o que o professor Vitor colocou, né, da parte bem teórica aí dessa questão. Eu acredito o seguinte, sim, tentando responder. Acho que a contribuição para o estudante, ela é fantástica. Eu acho que é um novo modelo, não um novo modelo. Se a gente pegar, ela está imbricada em vários modelos que já existem. Se a gente pensar na educação, é difícil a gente encontrar algo novo, né? São novas formas de ver as questões. Qual que é o complicador dessa gamificação? É o tempo de produção. O que eu vejo assim, ele é ótimo para o estudante, ele é ótimo para desenvolver, né, a curiosidade, o desafio, eu acho isso excelente. Mas o tempo para a produção dessa atividade que é muito complicada, né? Eu vejo assim que entre a gente mesmo, as pessoas, eu vou falar por mim, a dificuldade para produzir um formulário gamer ou para trabalhar com o aluno esse formulário gamer, ele acaba ficando muito tempo para pouco resultado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente teria que pensar e rever essa questão de tempo de planejamento, de organização, né, dos professores, para poder, de verdade, não ficar aquela questão, vou ficar lá 1 hora, 2 horas para produzir um gamer decente para o aluno, né, para ele nem ligar. Não, acho que tem que propor a ele ali esse desafio, isso é válido, mas acho que o tempo é muito pouco para se fazer. Eu acho que assim, a questão nossa, talvez poderia, já dando uma sugestão para as próximas ATPCs, né, trabalhar a questão de fazer o gamer de fato,
né? Vamos chegar lá. O papapá, na açúcar e tá na tudo mais. continuidade aqui comigo. Não, beleza. Mas eu acho que é isso. Eu acho que assim, a ideia é excelente. Eu acho que a questão o que nós queremos para a educação dos nossos alunos e tudo mais é uma questão complexa. Eu acho que muitas vezes diverge, principalmente os professores de humanas, o que a gente pretende e muitas vezes o que o Estado impõe, né? E cabe a gente aí, na liberdade de cátedra, tá fazendo o meio termo para o estudante, o melhor para o estudante. É isso. Beleza, gente. Obrigado. Perfeito, João. Eu, inclusive, ia retomar um pouco dessa fala do Vitor também, do Zé e do João, e dizer o seguinte, pessoal, aqui, esse material, como ele está sendo proposto aqui, como a gente colocou, proposto, tá? Cada qual é importante que faça e adapte a sua maneira, isso daqui é só uma sugestão, tá bom? Existem atividades para quem, de repente, tem esse componente aqui de tecnologia e inovação, assim como também é com o caderno Currículo em Ação, o São Paulo Faz Escola, como a gente olha eles são sugestões. Então, de repente, o professor vai adaptar a realidade social da qual ele vivencia naquele momento, tá bom? Então, é importante o quê? Que a gente trabalhe com o currículo, mas é importante que a gente olhe o material de apoio enquanto uma sugestão, tá? Então, é sempre importante a gente dar essa observação quando a gente faz qualquer tipo de formação, tá bom? Ô Zé, tem mais algum comentário? Tem alguns comentários, sim. Por exemplo, a Jaqueline falou, estou sendo desafiada também, as formações estão surgindo e estou aprendendo e errando muito. Isso faz parte. Ela coloca que gosta desse tipo de formação pelo fato dos alunos criarem seus jogos e com a tecnologia, apesar dos desafios, estudarem também. O Silvio coloca que o colega enfatizou um adendo provocativo dentro de um sistema que é também pseudo-meritocrático, pois a meritocracia exige condições igualitárias de participação. Sobre a proposta, creio que a contribuição é complementar e interessante, e a problemática e a habilitação para a produção e requisito tecnológico. Daí acho que essa foi a última. E assim, pessoal, realmente eu concordo com o professor João lá que dá trabalho. Muito. Tá? Eu estou dando um curso que vai até setembro para o pessoal tentar produzir uma gamificação e olhando todo esse processo de construção e por que construir, para que construir, sem ser meramente uma montagem ruim, uma montagem de qualquer coisa para o aluno e o aluno não tem interesse. Então, a gente está analisando muito isso e desde já eu agradeço. Agora eu deixo com o Thiago prossegue aí e eu fico mediando o chat e a erguida de mão. Valeu, Zé, obrigado. De fato, pessoal, quando a gente vai produzir qualquer atividade que envolva gamificação, dá um trabalho absurdo. Esses dias o Zé estava até me mostrando, ele participou de um curso com o Instituto Catalisador, que ele tinha que produzir um vídeo, né, sobre stop motion, não é, Zé? Sim. Eu acredito que você deve ter usado pelo menos mais de 300 fotos para fazer aquele vídeo. Um vídeo que, de certa forma, não dura muitas vezes 1 minuto ou 2. Então, assim, produzir muitas vezes conteúdo para a sala de aula gamificado dá trabalho, sim. Eu me recordo também quando eu ia produzir muito conteúdo, né, com o uso de slide, né, tudo mais, projetor que eu usava em sala de aula, normalmente eu demorava bastante. Tá? Então, a estrutura gamificada, ela demora mais ainda, realmente, pessoal. Muitas vezes para durar 5, 10 minutos. Realmente eu concordo com o que você está falando, João. Mas, de certa forma, é uma outra forma de se trabalhar dentro de sala de aula. Dá trabalho mesmo, mas, de certa forma, a gente constata que muitos alunos acabam gostando muito mais dessa forma de ser trabalhada. Tá? É claro que a gente não vai generalizar aqui, tá? Então, o que eu tenho para dizer hoje para vocês, pessoal? Esse componente de tecnologia e inovação, ele, claro, está alinhado com a BNCC, né, mas em especial com a competência 5 da BNCC, que justamente fala sobre a questão das tecnologias digitais.
Então, quando a gente estuda, né, volta, recapitula toda a BNCC que já foi homologada lá em 2018, quando a gente bate o olho na competência 5, ela é, de certa forma, aí que está dentro do nosso componente aí de tecnologia e inovação. E qual que seria a metodologia que esse componente traz, né? Então, é a metodologia que nós chamamos aí dos 4 P's, né? O paixão, o pares, né? O pensar brincando e o projetos, né? Então, quando a gente trabalha com paixão, a gente trabalha dentro dessa área que envolve a nossa emoção. Quando a gente trabalha com os nossos pares, a gente envolve uma outra área que é a colaboração. Quando a gente pensa brincando, a gente também volta a pensar aí, a gente volta a trabalhar com as nossas sensações. E, de certa forma, quando a gente vai trabalhando com projetos, a gente também trabalha com esse nosso intelecto superior. Então, dentro dessa metodologia de aprendizagem criativa, ela é permeada por meio desses 4 P's, tá? O que eu vou mostrar agora para vocês? Eu vejo que muita gente tem, de repente, esse componente curricular atribuído, então, por isso, eu até peço desculpa para a galera aí que não tem esse componente atribuído, tá? Mas faz-se necessária essa formação, porque a gente nunca sabe quando vocês possam tê-lo atribuído, tá? Dentro de uma futura atribuição de aulas. Então, nós vamos passar esse conteúdo aqui para as 3 áreas, tá, pessoal? Até porque a gente sabe que tem gente que já tem, e tem gente que aí pretende pegar, né? Porque já fez aqueles cursos e tudo mais. Então, onde que eu vou encontrar esse material, né? Onde que eu encontro? Então, a gente vai no site que é o mesmo caminho para encontrar os materiais das outras disciplinas também, né? Isso, da mesma forma. Então, eu disponibilizei aqui no slide os 2 links, tanto para o ensino médio como para os anos finais do ensino fundamental, e eu vou mostrar aqui no slide, mas eu vou fazer o caminho junto com vocês, tá? No site. Então, aqui, ó, a hora que eu entro em um desses links, eu vou ter essas 2 abinhas aqui, lá na parte aqui, ó, materiais, e aí eu vou redirecionar para o segmento que eu quero. E aí eu vou na parte de materiais de apoio, tem lá os materiais de formação, aprender sempre, mas quando eu clico em materiais de apoio, ele vai me redirecionar para essa página, tá bom? Então eu vou conseguir encontrar aqui tanto o volume 1 quanto o volume 2, tá bom? Isso aqui tanto para caderno do aluno, também para o caderno do professor. Isso aí segue a mesma lógica no ensino fundamental, tá bom? Eu vou fazer esse passo a passo com vocês. Eu sei que muita gente já sabe, eu até peço desculpas antecipadamente, mas eu vou fazer esse passo a passo para vocês verem como que a gente localiza. Então, aqui, vamos imaginar que eu já cliquei aqui no EFAP, tá? Mas eu vou fazer o caminho com vocês, ó. EFAP, vou digitar aqui, ó, EFAP materiais. Eu já, naturalmente aqui no Google, ele já me busca, ó. Normalmente é o primeiro que a gente acha. Eu cliquei aqui, vocês vão ver que ele vai já me redirecionar para essa própria página. Nessa aba aqui, ó, materiais, eu tenho aqui a educação infantil e ensino fundamental, e aqui na parte de baixo eu tenho ensino médio. Então vou no ensino médio, um exemplo, tá? Materiais de apoio. E aí vocês vão ver que eu já tenho acesso aqui a todo e qualquer material do ensino médio. Então tem aqui todas as habilidades essenciais da rede estadual em 2021, as habilidades do currículo paulista, os cadernos do aluno, e aqui vem o componente, ó, de tecnologia e inovação, tá? E aqui os cadernos do professor, tá bom? Então, se caso vocês tenham alguma dificuldade em acessar esse material, é só dar uma retomada nesse slide, só dar uma ligada para nós, se tiver alguma dificuldade, sem problema nenhum, a gente vai estar auxiliando vocês no que for necessário. Voltando no que o pessoal estava falando, é importante a gente destacar, pessoal, que tudo isso que foi sugerido aqui, que foi proposto, que vai ser proposto, que eu vou mostrar alguns exemplos também, são sugestões. Isso daqui tem como caráter uma referência para iniciar algumas propostas, tá? Então isso não vai limitar a ação do professor. Vocês podem agir da forma que vocês bem entenderem em relação a esse componente, tá? É importante que muito do que foi colocado aqui, isso, aquilo, mas eu não consigo fazer isso, é importante que isso não limite o que vocês tenham imaginado para a aula. Tá? É importante que vocês também tenham essa autonomia dentro de sala de aula, essa liberdade de cátedra, como alguns professores mencionaram aqui. Tá? Então, isso não somente para o conteúdo de tecnologia e inovação, mas para todos. É importante que o professor sinta essa segurança em sala de aula de poder sugerir aquilo que ele acha interessante para aquele momento, para aquela realidade social da qual ele vivencia. Tá bom? E por último,
Antes, eu vou até adiantar para vocês, tá? Nós vamos ter um exemplo aqui de gamificação, de como a professora Maria Júlia, né, coordenadora lá da Escola Taieca, ela tem trabalhado. Mas antes eu vou mostrar alguns exemplos aqui de uma diretoria que é a SU1. Esse daqui é um e-book que já foi compartilhado com vocês. Então, é um e-book sobre gamificação e algumas ferramentas, né, que os professores podem estar utilizando. São alguns exemplos, tá? Não é para que vocês sigam à risca isso daqui, mas de repente para que tenha uma base de como que pode ser criado. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui da área de ciências humanas, mas esse e-book ele tem de todas as áreas, tá? Então, por exemplo, ó, essa daqui é uma gamificação que foi feita sobre as viagens pelo velho e o novo mundo. Então, para os professores aí que trabalham com história, né, no ensino fundamental, ela vai contemplar aí, lá justo no 7º ano, as habilidades 4, 2 e 9. Então, depois, se vocês quiserem, tá dentro do e-book lá, vocês podem clicar no link e visualizarem. Aqui, uma atividade também de filosofia, uma atividade gamificada, tá, para o 3º ano do ensino médio, para a 3ª série, aliás. Aqui um game de cartografia, tá bom? Para a 3ª série também no ensino médio, é claro que eu coloquei alguns exemplos, tá? Tem bem mais lá. E antes de eu passar para a professora Maju, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Recentemente, o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Educação, criou o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, né? Então, eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, já viram em alguns sites. É importante que vocês também visitem, porque tem muita metodologia lá, tem muito material lá, vocês podem assistir também todas as trilhas formativas. É um site muito bacana e, porventura, se um dia vocês estiverem passando por São Paulo, vocês também podem agendar algumas visitas nesses centros de inovação. Tá? Então, nós deixamos disponível aqui o link, eu vou mostrar para vocês o site. Então, ó, esse é o site do Centro de Inovação. Tá bom? Então, caso vocês queiram conhecer as trilhas formativas, é só clicar nessa parte roxinha aqui. Aqui tem todas as informações que vocês precisam, até mesmo como chegar lá, porque eles também abrem a visitação de toda a classe docente, tá bom? Então, é bem interessante, vale a pena vocês depois entrarem aqui e consultar. Outra situação, pessoal, para a galera que tem atribuído o componente de tecnologia e inovação, nós deixamos aqui o link do grupo de WhatsApp. Caso vocês queiram, fiquem à vontade, tá? Nós criamos esse grupo, caso vocês queiram participar, fiquem à vontade, podem clicar no link que vocês já vão ser redirecionados para lá, no grupo de WhatsApp. Ah, Thiago, eu não consigo clicar aqui no link, nós deixamos aqui também o QR Code, tá bom? Então é só mirar a câmera do celular para o QR Code, que naturalmente vocês vão conseguir já serem redirecionados para lá. Com relação à lista de presença e avaliação, só vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, que eu vou fazer as correções lá que a professora mencionou no item 4. Enquanto isso... Tiago, eu gostaria de responder algo. Eu sei que eu vou correr rapidinho. Tem um professor Perfeito, do Isaac falando sobre a Manga High. Eu peço para depois ele entrar em contato comigo, porque ele fez um cadastro com um outro e-mail dele, não um e-mail institucional. E a escola já está cadastrada. Daí, então, eu passo o caminho das pedras para ele, como é que ele pode usar lá daquele e-mail. Tudo bem. Nesse momento, então, pessoal, eu passo a palavra para a professora Maju, PC da Escola Taieca, para que ela possa falar um pouco sobre a metodologia que ela está utilizando lá na escola com os professores. Até ela citou um exemplo de uma atividade do professor de filosofia, o professor Tiago. Tá? Maju, é com você. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, aqui na Escola Taieca, a gente está fazendo uma formação que é uma ação, né, Diva? Do MMR. A gente está aqui com a Divanete e a Michele, que é vice-diretora, e o nosso professor de Tecnologia e Filosofia e Sociologia e Projetos de Vida, que é o Thiago Furtado. Ele está lá online, remoto, lá na casa dele. E a gente vai falar um pouquinho dessa formação. Aí eu mesma compartilho, Thiago, Rafael, ou você compartilha daí o slide? Ju, se você quiser compartilhar, fica à vontade, tá? Tá aberto, que aí você já pode controlar também. Então tá bom. Deixa eu ver se eu vou acertar, porque de Teams eu não mando muito bem.
Aí eu estou compartilhando a tela inteira, é isso, né? Isso. Sim, sim. Vocês estão vendo aí? Estão vendo uma tela laranja, formação de professores? Metodologias ativas. Isso. Então, essa é o PPT que eu e a Diva pensamos aqui para poder agir em relação à ação do MMR, a necessidade de falar de novo, né? Nós já trabalhamos essa ação o ano passado, mas assim, não foi muito efetivo, né? Mas dessa vez a gente está trabalhando e tentando fazer com que o professor coloque em prática nos roteiros dele. E agora, como a gente está remoto, 100% remoto, desde o começo do ano, a gente fez uma adaptação dessas metodologias ativas para o ensino remoto, que a Diva já tinha feito com os professores do ano passado, para o presencial. E o nosso corpo docente mudou muito, né, Diva, do ano passado para esse. Aí a gente fez aqui uma reflexão para a gente pensar qual é o roteiro que o aluno tinha mais interesse de estar assistindo, de estar participando, porque a gente tem que se colocar no lugar do aluno para receber esse roteiro, né? Se a gente fosse aluno, o nosso roteiro estaria interessante, estaria atrativo para ser respondido, para ser feito toda semana. Então a gente tem que se perguntar isso também, porque o aluno ele gosta muito do fator surpresa, do fator emoção para poder fazer alguma coisa. Aí a gente vai falar de algumas metodologias ativas aqui na nossa formação, e uma delas, né, a primeira delas, é a aprendizagem por meio de jogos pedagógicos, que está aí a gamificação, porque o nosso roteiro está 100% virtual. Aí eu vou direto ao assunto aqui. A gente está trabalhando com esse livro também, que veio para a escola, né, Diva? Sim. Acervo 2021 para a nossa sala de leitura, metodologias ativas na educação. Trabalhamos com esse vídeo também do canal Pesquisas e Jogos. Vamos aprofundar um pouco mais na leitura para as próximas formações. E aí, as ciências humanas, eu fui num site chamado corvir.org, que é um site muito legal, que inclusive até a Secretaria de Educação tem pesquisas dele para fazer a proposta de projeto de vida. Eu já vi alguma indicação na bibliografia da SEDUC, e falou sobre um professor que fez uma gamificação usando o Forms. Foi aí que eu comecei a pensar, nossa, isso pode ser trazido para o nosso ATPC e ser divulgado com os nossos professores. Então, o professor lá fez um jogo sobre absolutismo para as turmas do Ensino Fundamental 2. Aí eu fui investigar para ver o que estava se falando. Tem tutorial no YouTube também, do passo a passo como o professor fez. A gente viu isso, né, Tiago, no nosso ATPC. Isso aí. E aí a proposta foi bem aceita pelo pessoal de Ciências Humanas, e o Tiago se propôs, assim, de livre espontânea vontade mesmo, de fazer alguma coisa em relação a essa ideia que a gente trouxe, né? Eu e a Diva trouxemos no ATPC. Nós estamos usando, né, esse aplicativo, e depois que a gente viu o tutorial aí, nós percebemos que dá para a gente, né, usar no nosso roteiro, no dia a dia, nas semanas aí. E o Tiago já fez uma proposta ótima aí. Tiago vai apresentar? Sim. Está na tela, Tiago. Se você quiser falar um pouquinho. Eu vou falar. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Sim, Tiago. Bem. Então, bom dia a todos. Eu sou o Tiago, sou professor de Filosofia e Sociologia, Tecnologia e Projeto de Vida, como a Maju já falou, né? E eu tive o contato, primeira vez, com a gamificação. Eu falo gamificação porque o som da palavra, quando eu ouvi pela primeira vez, foi esse que me veio à mente. Foi o ano passado, num congresso da FAI.
E eu nem imaginava que era essa proposta metodológica na educação. Aí, quando eu vi a apresentação de uma professora de Birigui, que agora eu não me lembro o nome dela, ela falou que estava dando certo, que enquanto outros professores reclamavam que os alunos não faziam os roteiros, todos os alunos dela faziam e gostavam. Aí ela mencionou que articulou com super-heróis que ela gostava. Ela era professora de história, né? E aí ela conseguiu articular bem. E aí esse ano veio essa novidade, né, para nós. A professora Maju aí, na escola Taê, que é a Divanete também, trazendo para nós, né, essa proposta. E eu falei, olha, vou tentar fazer, né, por que não? Porque assim que elas mencionaram essa nova metodologia, me veio à cabeça a alegoria da caverna do Platão, né? Que ela se encaixa perfeitamente nos passos dos jogos, entende? Porque o personagem da alegoria, ele vai tendo as fases, né? Para desenvolver o que o Platão quer, né? E que é a ascensão do mundo dos sentidos, que é o mundo fantasioso, né? O mundo das ilusões, o mundo do conhecimento falso, das meras opiniões, até o mundo inteligível, que é o mundo das ideias verdadeiras, certo? Que é o mundo onde o conhecimento científico, né, entra em jogo e ele é representado aí pela luz do sol, a parte externa da caverna, certo? Então, pode descer aí, eu utilizei várias imagens, né, para representar alguns passos. Esse roteiro, como foi o primeiro que eu fiz, ele não está tão assim completo, longo. Rapidamente o aluno faz esse roteiro. Só que o destaque dele é o seguinte: para cada resposta, né, que o aluno dá ali para os questionamentos que eu faço, ele é levado para uma situação. Eu dou para ele um retorno de comentário sobre a resposta que ele deu, né? Então, você tem lá na primeira imagem, né? Pode descer lá, Maju. Só um minutinho, Thiago. Eu acho que eu vou colocar em visualização, porque aí fica do jeito que o aluno vai ver, né? Ah, sim. O que você acha? Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou ter que responder também, né? Tanta pergunta, tanta resposta alternativa. Mais uma resposta. Aí de baixo. Aí tem que pôr também, né? Aí, ó. Isso. Essa é a primeira situação, né? Então, você tem lá o indivíduo na caverna, que vê apenas sombras, né? Projetadas por uma fogueira atrás dele. Eles estão aprisionados, certo? E só vem a isso, meras ilusões. O indivíduo consegue fugir dentro da história, né? Consegue se desvencilhar das algemas. E aí eu questiono o aluno, né? O que ele faria, qual seria a atitude dele, será que ele teria curiosidade para sair da caverna, para saber a origem das sombras, né? E aí ele tem que responder, conforme a resposta dele, ele tem um retorno, né? E aí você pode escolher em acabar o jogo aí, acabar essa troca aí, ou partir para uma próxima questão, né? Interessante que na alegoria da caverna, lá, respondeu que sim, respondeu de acordo com o passo da alegoria, né? Que o personagem sai, né, da caverna e ele percebe que existe a luz do sol, que representa o conhecimento do mundo das ideias, o conhecimento verdadeiro, né? O conhecimento que é a vacina, né? Que vai trazer para nós o isolamento social, por mais sacrifícios que a gente faça, que vai trazer para nós o bem, né?
e não imunidade de rebanho e cloroquina e vermectina. Então, não que eu tenha posto aí, mas, pessoal, é inevitável falar, porque a situação do nosso país está tão drástica que qualquer reunião que a gente tem, se a gente não fazer isso, eu fico pasmo, né? Então, é meio que um dever cívico. Eu te amo, Thiago! Tá joia? Aí, o próximo passo, né? Inclusive, o Mandetta, lá em março, comentou numa das entrevistas para a imprensa, né, que ele leu a Alegoria da Caverna, né? Se vocês, não sei se alguém lembra, é só pesquisar. O próximo passo aí é quando o indivíduo sai, né, da caverna, ele percebe a luz do sol e ela ofusca os olhos dele. E isso faz com que ele sofra, né? Porque quando você encara o mundo das ideias e começa a perceber que o mundo que você via não é aquele, né, das sombras, isso causa um certo sofrimento. Igual o Aristóteles, que era contemporâneo do Platão, falava, olha, as raízes da educação são amargas, mas os frutos são bons. A gente pode associar aí com essa passagem da Alegoria da Caverna, que é a passagem né, em que ele sai da caverna, ele é ofuscado pela luz do sol. E aí eu coloco essa situação para o aluno. Com o sofrimento que a luz do sol lhe traz, o que ele faz? Né? Ele prefere voltar ou ele prefere encarar, né, o mundo que ele acaba de descobrir, prefere sofrer um pouco, né, e conhecer esse novo horizonte que é apresentado. Então, são duas situações. Então, é sempre assim, né? Conforme o vídeo que a Maju passou para nós, do professor de história que fez, ele sempre coloca duas situações que vai dirigir a outra, né? E aí pode responder que sim, né? Que ele vai em busca, né? Ele decide conhecer o mundo externo e tal. E aí passa para a última situação, né? Que depois de conhecer o mundo externo, né, ao da caverna, o mundo das ideias, o mundo verdadeiro, o conhecimento rigoroso, científico, ele resolve voltar para avisar os companheiros de que existe um outro mundo, que não da caverna, né? Só que na história do Platão, o que acontece? O Platão, ele é um visionário, né? Tudo que você lê do Platão, você encaixa perfeitamente no que acontece hoje. Assim, por isso que vão falar que depois do Platão, o que tem na filosofia são notas de rodapé apenas, porque ele foi original quase em tudo. E daí ele volta para avisar os companheiros. Eu até coloquei uma imagem do Maurício de Souza aí, e a imagem não está totalmente completa, porque na história verdadeira, o que acontece? Os companheiros dele agridem ele, né? O indivíduo que volta. Por quê? Eles não acreditam que o mundo externo é verdadeiro, né? Eles não acreditam que existe um mundo lá fora. Eles preferem ficar seduzidos pelo mundo das sombras, pelo mundo que se passa ali na caverna, que é limitado aí igual a situação que a gente vê, né? E aí eu fecho, né? Essa daí eu acho que é a última situação, por isso que eu disse que ela é bem curta, né? Eu fecho a situação perguntando para o aluno, olha, diante dessa situação que você é violentado pelos seus companheiros, o que você faz? Você prefere responder à violência com mais violência, né? Brigar com eles para impor a sua opinião? Ou você prefere seguir o seu caminho, já que você percebeu a existência do mundo das ideias, e viver a sua vida, né, sem apelar para a violência diante dos companheiros lá que preferia ficar na ignorância, né? E aí fecha a situação, né? E aí o comentário, a resposta positiva nesse caso é um comentário meio que premiando o aluno, né? Olha, parabéns, você cumpriu o itinerário aí dos filósofos, para se tornar um filósofo.
né? Porque a alegoria da caverna é essa mensagem que passa. Como se tornar o filósofo? Qual é o caminho que o filósofo percorre, né? Ele passa do mundo dos sentidos e ascende ao mundo das ideias. Então, deu para encaixar bem essa situação, né? Eu acho que dá para fazer com outras áreas, né? Outras situações, por exemplo, geografia, o meio ambiente, ou português, né? Você pegar contextos atuais mesmo, acho que a gente está precisando por situações concretas. O que significa deixar passar a boiada, né? Colocar isso numa situação concreta de aprendizagem. O que significa uma fala, a gripezinha, né? Então, comparar esse tipo de atitude com o conhecimento que se tem ali da matéria, porque tudo está interligado, né? Nós estamos passando pela Semana do Meio Ambiente, né? A gente só vai passar um conhecimento teórico? Não. A gente passa uma situação concreta, né? E coloca ali em jogo, para ver o que o aluno faz naquela situação. Você não escolhe por ele. Ele vai escolher a resposta. Você coloca a situação. Como que o aluno vai interpretar essa situação, né? E utilizando o que demanda a sua disciplina, né? No caso de geografia, pode trabalhar o meio ambiente, situações concretas. Você pode trabalhar a língua portuguesa, no caso, que significado tem a expressão utilizada naquele contexto, né? Então, você vai montando e apresenta as situações para os alunos. Assim, você, ao mesmo tempo que ensina a ele aquilo que você pretende, né? Você incentiva um posicionamento diante de realidades factíveis que estão ocorrendo, né? E também, por último, você coloca para ele escolher, fazer os posicionamentos, né? Então, é uma forma de trabalhar que um professor comentou, dá trabalho. Esse primeiro que eu fiz realmente deu trabalho. Eu fiquei, tipo, né, Maju? Meio que a tarde inteira, peguei a manhã inteira, né? É isso aí. Eu sou um pouco desorganizado, né? Já vou me entregando aqui. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo e a gente em casa faz mais coisas ainda. Então, eu atraso mais do que poderia fazer menos tempo. É porque foi assim, gente. Tinha o passo a passo para usar o Jamboard, né? Para você ir criando situações com os post-its no Jamboard. Aí eu tentei fazer um e fui seguindo passo a passo. O Thiago já foi para o Vamos Ver e fez direto no Forms. Mas olha só, ele conseguiu terminar, ó. Então, dá para montar ali as situações. Eu acho que tem várias situações de aprendizagem que dá para ser acopladas aí, né? Eu pensei, agora me veio à cabeça a origem do nazismo na Alemanha, né? Professor de história pode colocar o aluno como se ele fosse o personagem, o Hitler, né? Porque aí você coloca a situação, você deixa exposto, olha, a minha ideia é exterminar judeus, né? Você já coloca que isso ocorreu, né? E se o aluno escolhe fazer isso ou não. E aí a gente espera o bom senso do aluno, né? Então, é interessante que nessas propostas de gamificação, colocar os alunos como tomadores de posição, você faz um teste de bom senso, né? Entendeu? Em situações críticas, né? Porque são situações críticas que a gente coloca quando põe uma aprendizagem para o aluno. É uma problematização, né? Esses temas, né? Então, acho interessante essas propostas, porque, ao mesmo tempo que incentiva o aluno a pensar, faz com que ele apresente uma proposta possível, né? Porque é uma relação binária, igual a professora que fez uma live aqui sobre o Roboclass outro dia. Ela falou de lógica, né? Lógica aristotélica, né? Que é a forma como o nosso cérebro funciona entre escolhas, entre sim e não, certo? É basicamente isso. E é óbvio, né? Essa é uma metodologia ativa que pode dar certo,
Mas eu ainda sou um pouco conservador e eu acredito que a gente aprende mesmo, né, com a bunda na cadeira, o cotovelo na mesa e lendo um bom livro. Eu acho que esse aprendizagem é o de mais qualidade. Mas se a gente, né, tem que adaptar com os instrumentos tecnológicos, por que não, né? Mas é isso. Acho que dá para fazer. Talvez no primeiro momento dê mais trabalho, mas acho que nos próximos eu já estou programando de fazer sempre assim, né? Porque estou cansado já de ficar dando matéria e questão em cima para o aluno responder e você nem sabe se ele respondeu mesmo, entendeu? É isso, pessoal. Acho que ficou bem claro. Se tiver alguma dúvida, algum comentário ou alguma discórdia daquilo que eu falei, podem ficar à vontade aí. Estamos juntos. A gente agradece aqui do TAECA, Thiago, pela sua disposição de ter feito, né? E, assim, o mais legal é que o Thiago Furtado pensou em fazer essa atividade antes mesmo da gente saber que ia ter uma TPC direcionado para essa temática. Então, foi bem legal. E antes de você ser convidada, né? Exatamente. Então, obrigada, Thiago, pelas suas palavras, tá? E obrigada, Thiago, a Rafael, pelo convite. Valeu, gente. Fala aqui na DE. Obrigado, pessoal. Zé, você gostaria de falar alguma coisa? Não, para mim, eu acho que eu gostei bastante da atividade, tá? Achei muito legal também, acho Thiago. Que, por exemplo, os que estavam na caverna e agrediram acreditam em terra plana, provavelmente. E assim, ótimo, gostei muito. Obrigado. Parabéns, Thiago, também. Parabéns, Maju. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Thiago, muito obrigado aí por ter compartilhado essa atividade. Pessoal, eu compartilhei com vocês o link do chat, né? Lá do chat, não, perdão, do grupo de WhatsApp. A lista de presença, me perdoem, tá? Foi erro meu mesmo. Eu coloquei a data errada, mas já está corrigido. Fiquem à vontade lá para inserir novamente, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a acesso, alguma coisa nesse sentido, é só entrar em contato direto com a gente. Lembrando que os links também eles estão disponíveis na pauta, tá bom? Muito obrigado pela participação, pelo empenho de vocês. E ó, depois a gente vai compartilhar um do João, viu? Ele acabou de me mandar aqui, o João Lazzarini, me mandou uma atividade aqui que ele está fazendo. Depois eu vou pedir para ele compartilhar lá no grupo de Ciências Humanas com vocês também, tá bom? Foi um prazer novamente estar com vocês todos aqui. E até, pessoal.